Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Na semana passada, nós começamos a entrar nesse capítulo 5, meditando nesse capítulo, e eu queria apenas voltar à ministração da semana passada, depois desse momento argumentativo do apóstolo Paulo, mostrando para a gente no capítulo 2, no capítulo 1, 2 e 3 e 4, ele traz um pouco da história, ele traz alguns eventos, principalmente no capítulo 1 e 2, mas a partir do capítulo 3, tanto o capítulo 1 e 2, como uma questão de explicar um pouco também, não só a sua trajetória, mas também a sua batalha pela verdade, que apenas Cristo pode nos salvar, apenas Cristo pode salvar um pecador. E ele entra então no capítulo 3, mostrando argumentos bíblicos, mostrando a história, mostrando Abraão, revelando ali por meio da palavra os argumentos bíblicos, históricos, cronológicos, de como a salvação acontece apenas e tão somente pela fé em Jesus e não por obras da lei, como ele vai dizer, porque por obras da lei ninguém será salvo, ok? Ninguém vai ser salvo pela obediência, ninguém pode ser salvo pela religiosidade ou por qualquer outra coisa, pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Então, esse tema é tão importante, E aí então, Paulo vai entrar no capítulo 5, falando dessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Esse foi um tema que nós meditamos na semana passada. Eu queria só relembrar para você alguns pontos rapidinho. Ele vai falar: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E Cristo nos libertou, eu falei sobre alguns pontos, e eu quero mostrar para você os pontos de uma forma negativa e também de uma forma positiva, as mesmas coisas, mas trabalhando os dois lados. E eu vou falar primeiro as negativas, que nós vimos na semana passada. Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou das maldições e das consequências do pecado. Em terceiro lugar, Cristo nos libertou do domínio de Satanás e do império das trevas. Em quarto, Cristo nos libertou da morte. Em quinto, Cristo nos libertou dos rudimentos desse mundo, dessa religiosidade que está em todas as religiões, em todas as formas religiosas do mundo. Dizer que existe poder nas coisas físicas para salvar o ser humano. Em sexto lugar, Cristo também nos liberta dessa autojustificação, isso é, dessa busca, dessa tentativa, dessa ânsia de procurarmos salvação em nós mesmos. Então, agora falando as mesmas coisas, mas num aspecto positivo dessa libertação que Cristo nos deu. Cristo nos libertou para o amor, para a santidade e a comunhão com o Pai Celestial, ok? Então, no lugar de estarmos falando de que Cristo nos libertou do pecado, o oposto do pecado é exatamente isso, que Cristo nos libertou para o amor, a santidade e a comunhão com o Pai. Mas Cristo também, em segundo lugar, nos libertou para todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No lugar das maldições, Cristo nos libertou para desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas, em terceiro lugar, Cristo nos libertou para o seu reino inabalável. O reino que nós recebemos não tem fim, ele não pode ser abalado, ele não pode ser destruído. Não há nada, não há nenhuma força humana, não há nenhuma força das trevas que possam destruir o reino de Deus. Mas também, em quarto lugar, Cristo nos libertou para uma vida abundante e eterna, para uma plenitude de vida, para você viver aqui e agora em plenitude de vida. Do seu interior fluirão de Jesus rios de águas vivas, ok? Essa plenitude de vida agora. Cristo nos libertou também para viver essas realidades espirituais hoje. Elas vão ser plenas? Não, mas nós podemos desfrutar
dessas realidades espirituais que Cristo conquistou para nós, a santidade, o amor, viver a verdade, vencer o pecado. Então todas essas verdades, essas realidades espirituais de conhecer a Deus, de amar o Senhor, de servi-lo onde estamos, Cristo nos libertou para tudo isso. Mas também, em último lugar, Cristo nos libertou para depender em fé apenas dele. Apenas dele. Nós não dependemos dos nossos sentimentos, nós não dependemos, a nossa salvação não está nos nossos sentimentos. Aí hoje eu senti que eu estou salvo, eu senti que eu estou abençoado, eu senti que Deus está perto de mim. E no dia que você não sentir, você está salvo do mesmo jeito, Cristo está perto do mesmo jeito. Então Cristo nos libertou de depender de nós mesmos, de depender das nossas boas obras ou da religiosidade que praticamos. Cristo nos libertou de tudo isso, e então Ele nos chama à batalha, Ele nos chama a ficar em pé. Ele termina o versículo 1 dizendo: permanecei, pois, firmes e não espetais de novo a jugo de escravidão. Ele nos chama a essa batalha da fé. Isso é, haverão resistências, haverão atitudes e ações que vão tentar colocar um jugo novamente sobre você. Então você vai ficar firme nessa batalha pela verdade, nessa batalha que você precisa agarrar-se àquilo que Cristo é e fez por você. Então você deve permanecer firme e não se submeter de novo a jugo de escravidão. A ideia de Paulo, e ele vai repetir essa ideia daqui a pouco novamente, é que há uma resistência contra a sua fé. Há sempre dentro de você e fora de você, na cultura e no seu próprio coração, a ideia, o conceito, a inclinação para que você volte a ser escravizado, volte a se escravizar a esses rudimentos, essas autossalvação, enfim, a todas essas coisas. Então Paulo está dizendo: fique firme, é uma batalha estar livre. Então permaneça firme em Cristo Jesus. É interessante quando Abraham Lincoln, ele, depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, que ele lutou pela libertação dos escravos nos Estados Unidos, muitos escravos mudaram-se de várias partes dos Estados Unidos para viver em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. E eles começaram a vir de todas as partes dos Estados Unidos para morar lá. Por quê? Porque eles queriam morar perto do seu amigo e libertador, Abraham Lincoln. Que interessante isso. Cristo nos libertou. E quem foi livre por Cristo quer estar perto dele, quer morar ao lado dele, quer viver com Ele. Não é lindo isso, irmão? Não é maravilhoso estar junto do nosso Senhor, permanecer firme nessa liberdade, querido? Não ceda à escravidão, não se submeta de novo a esse jugo de escravidão. E aí Paulo solenemente diz: eu, Paulo, versículo 2, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Paulo se coloca de pé na frente deles e solenemente os chama e diz 3 coisas que são as coisas mais terríveis que alguém pode dizer. Se você está tentando, se você está se deixando circuncidar, se você está tentando se salvar a si mesmo pela sua religiosidade e boas obras, Cristo não tem valor para você. Ou você é salvo pela fé em Cristo, ou você tenta pela religiosidade ser salvo. Irmão, não existe nada pior do que Cristo não ter valor e importância para você. Isso é a pior coisa que pode. Não tem tragédia maior na vida. E aqui no Evangelho, irmão, ele é maravilhoso. Porque hoje, no politicamente correto, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão na idolatria, na mentira, e aí os cristãos, muitos cristãos estão dizendo para as pessoas: não, tudo bem, fica do jeito que você está, Deus vai ter um bom final para você. Não, Deus não vai ter um bom final para você. Porque o mesmo Deus que está dizendo que a salvação só é em Cristo, o mesmo Deus está dizendo que não há salvação na religiosidade. E o Evangelho nos faz parar diante do pecador, com o coração quebrado, o nosso coração quebrado, e dizer para ele em amor, e dizer toda a verdade em amor:
Você, na sua atitude de religiosidade, Cristo não tem valor para você, não tem nenhuma importância para você. E veja, os falsos mestres não estão dizendo para negar Cristo. Esse é o ponto. Os falsos mestres não estão dizendo assim, nega Cristo, olha, abandona Cristo, Cristo não é nada para vocês, deixa Cristo, volte as costas para Cristo. Eles não disseram isso em nenhum momento. E aqui está o engano. O engano não é negar abertamente Jesus. O engano é dizer que Jesus não é suficiente para salvar você e que você tem que ajudar Ele com as suas boas obras, com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, com um copo d'água, com a campanha tal, enfim, com cada uma dessas coisas, com as boas obras. Então veja que o engano é muito sutil. Não, Cristo é tudo, mas você precisa disso aqui para ser salvo. Acabou Cristo para você. A outra afirmação está no versículo 3, capítulo 5, versículo 3. De novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Agora você está por sua conta. Você tem que tentar se salvar por si mesmo. Tem que guardar toda a lei. E você nunca vai conseguir. Você não pode mais depender de Cristo. Você vai depender das suas próprias forças. Não peça socorro a Cristo. Quando estiver se afogando no pecado, nas trevas da condenação, na culpa do pecado, não adianta chamar por Ele. Você está pela sua própria conta, porque você decidiu se salvar por meio do judaísmo, da circuncisão, de guardar o sábado e essa dieta toda dos judeus. Versículo 4, novamente ele vai dizer, ele já disse 2 vezes, 3 vezes, né? Versículo 2 vezes até para versículo 2 e 3, agora versículo 4. Vocês que procuram salvar-se ou justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Tem alguma coisa pior que isso? O que é estar separado de Cristo? Quem vai estar eternamente separado de Cristo? As pessoas estão no inferno. É a condenação, irmãos. Isso é a condenação. Isso é a condenação. Paulo vai usar essa expressão lá em 1 Timóteo, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Banidos da presença de Deus. Irmão, não há perdão de pecados fora de Cristo. Não há perdão da religião. Não há perdão das boas obras, do bom caráter. Não há perdão em nada disso, só em Cristo. Cristo que se fez maldição em nosso lugar, nos resgatando da maldição da lei, como está escrito, maldito todo aquele que é pendurado na madeira. Então Cristo nos salva, não somos nós que nos salvamos, é Ele que nos salva, querido. Então você está separado de Cristo, e Ele reafirma isso de outra maneira, na parte B do versículo 4, vocês caíram da graça. Essas 3 expressões estarão nos portões do inferno, pelo lado de dentro de quem entra. Quando a pessoa entrar no inferno e olhar para trás, ela vai ver escrito lá em cima assim: Cristo não tem valor, separados de Cristo e caídos da graça. Todo mundo que está no inferno Cristo não tem valor para eles. Eles estão separados de Cristo eternamente e eles para sempre caíram da graça. Meus irmãos, esse texto nos chama a pregar o Evangelho. Estão matando os gatos lá no Guará, envenenando. O pessoal fez um cartaz grande, pagar, fazendo um cartaz grande. Você que está matando os gatos, você sabe que você está sendo filmado, não sei o quê, é crime, não sei o quê. E as pessoas chamaram do FTV, e teve gente lá, o psicólogo que estava lá falando, o pessoal lá no meio da rua, catando os venenos da rua, alertando, o pessoal saindo da comunidade, alertando todo mundo: olha, cuidado com as crianças, cuidado com os pets que vocês têm, porque se uma criança ou um pet vier aqui e comer esses venenos que estão espalhando aqui, pode passar mal até morrer. Fiquei pensando, gente, está certíssimo o que essas pessoas estão fazendo. Por que nós não estamos fazendo melhor que eles? Por que a gente não está fazendo melhor que eles? Porque as pessoas estão morrendo sem salvação em Cristo. Porque cada irmão em Cristo não está pregando o Evangelho. Não está falando, irmão, não existe nada mais importante que isso.
nada mais importante, não existe tarefa mais importante. O seu trabalho fica muito longe da importância eterna disso daí. E você deve usar o seu trabalho, os seus estudos, as suas habilidades, o lugar onde Deus te colocou. Por favor, meu amigo, seja essa luz do mundo. Como eu preguei domingo, que você viva as boas obras. E as boas obras não são eventos que nós fazemos de sopão, distribuição de roupa, alguma coisa, mas a nossa vida, o tempo inteiro e para sempre, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em benefício daqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus. E então eu entro no meu texto de hoje. Só estou lembrando até agora do que a gente viu na semana passada. Porque, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E aí, novamente, a ideia do Espírito. O Espírito que nos liberta, o Espírito de Cristo que nos libertou, pelo sangue de Jesus, e nos deu poder para ficarmos livres. Eu fiz na terça-feira com as crianças do projeto, eu fiz uma encenaçãozinha aqui para eles, talvez que ajude a gente aqui a entender um pouco isso. Eu botei aqui, exatamente no meio aqui, uma cadeira e disse: esse aqui é o pecado. Aí eu cheguei uma criança e falei: olha, quando a pessoa atravessa o pecado, quando a pessoa peca, a psiquiatria diz que uma pessoa, uma vez pecou, ela não volta mais atrás. Se ela um dia mentiu, ela vai mentir. Se ela roubou, um dia ela vai roubar novamente. Questão de ter uma oportunidade. Então, a pessoa atravessou aquela barreira moral, aquele pecado. Então, cada vez que ela continua pecando, ela vai mais para longe de Deus. E a criança vai se afastando. Eu falei: mas Deus, e ninguém volta sozinho. Nunca mais volta sozinho. Ok? Alguém que matou um dia, vai voltar a matar. É questão de oportunidade de tempo. O estelionatário, o pecado não tem recuperação. O pecado não tem recuperação. As pessoas trocam de vício. Ok? Você vai nos alvares, o pessoal lá bebia até tanto, mas agora fuma que trocou vício. Simplesmente houve uma troca de vícios. Meus irmãos, e aí eu chamei outra criança e falei: aquela criança ela nunca mais volta para cá. Eu falei: mas Deus enviou Jesus. Ele morreu na cruz, mas a criança continua lá. Ele falou: Cristo vai lá e busca essa pessoa lá e traz ela para cá. E eu perguntei para as crianças: mas se Cristo soltar, para onde ela vai? Eles vão, vai voltar para lá. Eu falei: isso. Aí eu falei: por isso que Cristo nos deu o Espírito Santo. Aí eu peguei a criança no colo. Falei: olha, o Espírito Santo é mais forte do que essa criança. E dá ela poder para permanecer aqui e obedecer a Deus. Essa é a obra da graça. Acho que dá mais para a gente entender um pouquinho melhor. Eu falei: quem está lá não está em Cristo. Quem está aqui está em Cristo. E quem está aqui não está mais sob o poder do pecado. Está sob o poder do amor, da graça, da misericórdia, do perdão do nosso Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque nós, pelo Espírito, esse Espírito Santo, que nos mantém livres e que aplica toda a obra da graça em nós, toda a obra da cruz e da ressurreição é aplicada em nós pelo Espírito que em nós habita. Pelo Espírito nós aguardamos a esperança da justiça, isso é, da vida eterna, dessa salvação plena e perfeita que acontecerá na segunda vinda, que provém pela fé. Nós estamos tão salvos hoje quanto aqueles irmãos que já estão na glória. Eu estou tão seguro hoje quanto a irmã Maria está segura na glória. Ninguém pode tirar ela de Jesus lá ela está na glória, a irmã Maria. Ninguém pode tirar ela de lá. Não tem ninguém que possa arrebatar ela lá dos braços de Jesus. Assim você. Ela está mais feliz do que a gente. Isso é indiscutível. Porque ela não tem pecado, não tem dor, não tem sofrimento. Feliz mais que a gente, infinitamente mais. Mas ela não está mais segura. Eu estou tão seguro e você está tão seguro quanto os nossos irmãos que já estão na glória. Porque o Espírito Santo, por Ele e em fé, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Essa justiça, essa salvação que acontecerá no momento que você partir para a glória ou que Cristo voltar. Essa salvação não que você não esteja salvo agora, mas a plenitude dessa salvação acontecerá aí, ok? Em Cristo, isso é pelo Espírito, o
cristão tem a esperança da justiça eterna, da vida eterna que recebemos pela fé. Ok? Então essa é a ideia de Paulo aqui. Então o cristão, ele está vivo em Deus, e ele vive a vida eterna agora, e essa vida eterna será plena na segunda vinda, ou quando ele encontrar com o seu Senhor. Na graça de Deus temos o Espírito Santo, a esperança da vida eterna, isso é, da justiça, do perdão eterno dos nossos pecados. E aí ele vai no versículo 6, porque em Cristo, sempre em Cristo, está vendo? No Espírito, em Cristo, não há nenhum rudimento aqui. Não há nenhum rudimento aqui, não há nada em que você se agarre materialmente falando. Veja, ele não coloca poder em uma estrutura, em um templo, em uma organização ou em qualquer outra coisa. Toda a segurança está em Deus, no Espírito, na Palavra, no Espírito, em Cristo, sempre na fé no nosso Senhor, na cruz de Cristo. Toda a nossa segurança está no nosso Senhor, não está em nós, não está em nada que possuímos, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, isso é, não importa se você é judeu ou gentil, não importa se você é circuncidado ou não, a circuncisão não faz do judeu alguém melhor, a circuncisão não faz do judeu alguém que tem mais poder para enfrentar o pecado. A circuncisão não leva alguém a amar mais a Deus, a ter mais paixão por Deus, a obedecer a Deus, a viver em santidade. Então, nada disso produz esse amor a Deus, produz fé em Cristo. As pessoas se servem dessas religiosidades, desses misticismos, achando que essas coisas vão trazer fé para elas. Não, é justamente o contrário, isso vai tirar a sua fé em Cristo. Quando a pessoa põe a fé em um amuleto, quando a pessoa põe a fé em alguma coisa, nela mesma, nas boas obras, na espiritualidade que ela tem, ela se afasta cada vez mais de Cristo. Quanto mais uma fé genuína é, mais e unicamente ela depende de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a verdadeira fé. É a fé que tem Cristo apenas. Lembra dos 5 solas da Reforma Protestante? Somente Cristo. Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Você não coloca os seus olhos em nada e em ninguém, somente em Cristo, somente na graça de Deus, no amor de Deus, somente a fé em Cristo, somente a Escritura Sagrada, somente glória a Deus. Não há nada em que você coloque o seu coração. Por isso que em Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão as pessoas acham. E gente, isso é uma bobagem, meu Deus. Às vezes a gente encontra isso nas igrejas de Cristo, triste demais. Vai no congresso das igrejas de Cristo, está lá um irmão, um pastor, uma irmã, bota o talite e o quipá. Me diz, o que aquele pano vai fazer por você? O que aquele pano vai fazer por você? Bota um pé lá e bota uma arca, faz uma réplica, um caixote da arca da aliança, cobre de papel dourado assim. O que esse baú de madeira vai fazer por você? O que esse baú vai fazer por você? Irmãos, como o texto de domingo disse, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Cristo, quando é ungido, ele é ungido com o Espírito Santo, não é com óleo, é com o Espírito de Deus. A igreja recebe o Espírito de Deus como Jesus. Ela não recebe o óleo, ela recebe o próprio Deus. Nos tornamos a habitação de Deus no Espírito. Não há rudimentos, não é o óleo, não é a caixa, não é o dia, não é a hora, não é o pano, não é o tecido.
só ecografia. Mas depois que eu vi minha filha linda, meu filho maravilhoso, o que é que eu vou ficar olhando? Ecografia. A mesma coisa que eu falo para você. Por que você vai ficar nesses penduricários, nessas coisas religiosas, a caneta de ouro? Meu Deus, o que tu quer com isso? Se você tem o Espírito de Deus, se você tem Deus na sua vida, se Ele já te abençoou, cristão, com todas as sortes de bênçãos espirituais eternas nas regiões celestiais em Cristo, o que tu quer com a caneta de ouro? O que a caneta de ouro vai fazer com você? Você está entendendo o ridículo que isso é? O retrocesso que isso é? Isso não é fé. Isso não é fé. Isso se chama misticismo, feitiçaria, macumba, bruxaria. Isso que se chama isso. O Evangelho não aponta para nada disso. O Evangelho aponta para Cristo, para o Espírito de Cristo, para a obra da cruz. Qualquer coisa que você fizer menos que isso é errado e é pecado. Não é a verdade do Evangelho. A gente condena as pessoas que caem na idolatria, porque elas adoram muitas estátuas, e você pode adorar menos a Deus. Você pode adorar menos Deus, porque você pode pegar Cristo e a obra da cruz fazer isso, e atomizar, botar no bolso e dizer: eu preciso de todos aqui, porque Cristo não é suficiente, e viver uma religião mais maluca que tem por aí, que a maioria desses evangelicalismo que tem por aí, a coisa mais absurda, umas coisas doidas, sem sentido, pé e cabeça, um misticismo louco, e as pessoas acham que isso é fé. Não, se você é místico, você crê. O importante é crer. Não, irmão. Até os demônios creem. O importante não é crer. O importante é você crer na verdade do Evangelho. Porque todos creem. O ateu crê no dinheiro. O católico crê nos santos dele. O espírito vai no bezerro. Ninguém nessa vida está sem fé. Ninguém nessa vida está sem fé. É a fé em Cristo que salva, não é a fé. Os demônios têm fé e não estão salvos. Então não basta ter fé. A fé tem que estar em Cristo, no Evangelho, na verdade do Evangelho. Por favor, meu amado irmão, abandone definitivamente todo tipo de misticismo na sua vida. Isso vai acabar com a fé das pessoas. Vai acabar com a fé das pessoas. Você precisa se agarrar a Cristo, somente a Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo, o Espírito de Cristo, a verdade de Cristo, o Evangelho de Cristo, o poder de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Isso é o Evangelho. Então no versículo 6 ele conclui: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele já vai começar a mostrar para você como agir em liberdade. Essa fé que atua em amor a Deus e amor aos outros, porque aí está toda a Bíblia. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai chegar nisso logo na frente, mas ele já se adianta aqui. Versículo 7: vocês vinham correndo bem. Olha aí, olha a batalha de novo. Porque ele lá no versículo 2 está dizendo, no versículo 1 diz: permaneçam firmes. Ele está dizendo: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Está vendo? Se vocês se deixarem circuncidar, tem gente querendo botar um jugo neles. Permaneçam firmes ao chamado e à ordem, ao imperativo. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Meus irmãos, e aqui novamente, quem foi que impediu vocês de continuar correndo e de obedecer a verdade? Eu quero dizer para você, irmão, Paulo não está dizendo isso aqui, mas eu tenho certeza
Porque é exatamente o que o diabo faz. Aquilo que os seus filhos fazem, que são esses falsos mestres. Misturar a verdade com a mentira. Exatamente isso. Eles estão dizendo, não, Cristo, tudo bem, excelente, Cristo morreu na cruz, mas tem que obedecer a lei de Moisés, senão você vai salvo. O que o diabo fala lá para Eva, lá no jardim? Não, Deus sabe que vocês não vão morrer, que vocês, pelo contrário, vão ser semelhantes a Ele, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo? O diabo é o pai de toda fake news. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai de toda fake news. Eu quero dizer para você, irmãos, que a verdade importa. A mentira não salva ninguém. O pai da mentira, aquele que alimenta a mentira, aquele que deseja o erro, aquele que quer te impedir de viver a verdade, de obedecer a verdade, é o diabo. E ele vai usar os seus agentes dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Por isso que você sempre vê um falso evangelho, um falso pastor, um falso profeta, um falso cantor, falsas músicas que desviam você da verdade, falsos ensinamentos, e sempre o engano é uma mistura da mentira e da verdade. O engano nunca é uma mentira aberta. O diabo nunca vai chegar para você e dizer assim, nega Cristo. Nunca. Nunca. Ele nunca vai fazer isso com você. Porque ele sabe que você vai correr dele. Ele sempre vai tentar enganar você. Como é que você se protege? Só a Escritura. Somente a Bíblia. Somente a palavra de Deus. Está aqui? Está escrito? É a verdade? É o Evangelho? Jesus é o caminho? A verdade e a vida. A verdade importa. Nós vivemos numa cultura pós-verdade, onde a mentira vale mais que a verdade, onde a mentira prevalece contra a verdade, mas para nós não. Para nós estamos firmados nas Escrituras Sagradas. Não é no sonho que alguém teve, não é na visão que alguém teve, não é no sentimento que alguém teve. As pessoas colocam as experiências na frente da palavra. Não, eu estou sentindo paz, então eu vou fazer. Mas a Bíblia está dizendo que você não vai fazer. Não, mas eu estou sentindo paz. Olha, eu tenho uma paz dentro de mim. Eu quero dizer que quem colocou essa paz foi o diabo na sua vida, para você desobedecer a verdade do Evangelho. É isso que ele faz. Como ele disse para Eva, fique tranquila, Eva, nada de mal vai acontecer, você não vai morrer. E é interessante, irmãos, eu estava dizendo isso para as crianças aqui, Adão e Eva não têm medo do diabo, depois que ele pega, mas se escondem de Deus e têm medo dele. Está lá Adão, Eva e a serpente. Eles não correm da serpente, eles não fogem da serpente. Estão lá do lado da serpente, no jardim. Deus entra e encontra os três. Adão, onde está? Eu escondi, Senhor. Tive medo. Foi a primeira vez que o ser humano teve medo. Ele teve medo da luz, da verdade. Ele teve medo do amor, que é o próprio Deus. É isso que o pecado faz. Então, irmão, fique firme na verdade. Qualquer um que diga qualquer coisa, a primeira coisa que você tem, ouvir um post, ouvir uma música, ouvir uma mensagem, seja o que for, a verdade. Se não estiver aqui, se não for o Evangelho, jogue fora. Jogue fora. Não seja enganado. Não deixe sua fé se perder. Porque as pessoas podem perder a fé dentro da igreja. Essa gente aqui, ó, nenhum falso mestre está dizendo para sair da igreja. Nenhum. Ninguém diz, ó, gente, vamos abrir uma outra igreja. Vamos sair daqui para outro lugar. Ninguém. Sai dessa igreja. Ninguém. Ninguém está dizendo isso para eles. Ninguém está falando para eles, ó, nega Cristo. Ninguém. As pessoas podem estar perdidas dentro da igreja, no falso evangelho. No falso evangelho. A gente já teve essa experiência aqui, você já ouviu isso. Pessoas que já vieram de outras igrejas que fecharam aqui perto,
E pessoas vieram para cá. Essas pessoas depois chegaram para mim, depois de meses, e falaram: pastor, eu nunca tinha ouvido o Evangelho da minha vida. Eu vim me converter aqui. Eu nunca tinha entendido o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes na verdade das Escrituras. Não se deixe enganar. Quem vos impediu de continuar obedecendo a verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Deus nunca vai apoiar a mentira, o engano. Nunca, irmãos. Jamais. No texto aqui de Gálatas, Deus nos chamou pela sua graça, pelo seu amor. Deus nos chamou no versículo 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para o teu Evangelho. Veja, quando você deixa o Evangelho, você deixa Cristo. Estejais passando tão depressa daquele, não do Evangelho, mas daquele que nos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho. Deus te chamou para Ele, para estar com Ele. E seu Evangelho é comunhão, é relacionamento com Ele. Perder o Evangelho é perder Deus. Não é perder uma religião, não é perder uma série de doutrinas. Não, é perder um relacionamento. É cair da graça, estar separado de Cristo. É isso que nós vimos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Veja, quando Deus te chamou, antes de você nascer, Deus já tinha chamado você para estar com Ele. Olha como o diabo quer arrancar isso de você com a mentira. Mas também no capítulo 5, versículo 8, essa persuasão não vem daquele que me chamou, desse que nós estamos falando. Isso é, Deus não vai nos chamar a mentira, Ele sempre nos chama a verdade. E no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados para a liberdade do Evangelho, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, versículo 9 vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Está vendo? O fermento é o quê? É o falso ensinamento desses falsos mestres. Irmãos, é impressionante. É impressionante. É igual criança pequena. Você vai lá e ensina para o seu filho um monte de vezes, não sei quantas vezes, não sei de quantas maneiras. Você ensina para ele: não pode isso, não pode isso. Você ensina, você fala, anos. Daqui a pouco você vê seu filho para mim. Alguém falou uma vez com ele. Meu Deus, eu falei a vida inteira para você não fazer isso. Veio uma pessoa, você nunca viu na vida, disse isso uma vez, você faz isso. A maioria dos evangélicos, a maioria dos cristãos, passam uma vida inteira ouvindo o Evangelho. Vem alguém, não sabe de onde vem, ouviu lá na internet, uma única vez, leu um post uma única vez. Eu memorizei aquilo. Aquilo entrou aquilo entrou na minha alma. Meu Deus, e a palavra de Deus foi ministrada domingo a domingo. Mas o post, a mensagem do falso mestre entra. A música errada entra. Por favor, cristão. O diabo está impedindo você de correr. É para correr a vida, correr em santidade, correr em comunhão, correr em crescimento espiritual, é avançar. Então agarre-se à verdade. Vocês vinham correndo bem, quem impediu vocês? É o que Paulo está dizendo. Essa persuasão não vem de Deus. Um pouco de fermento levada toda a massa. Um pouquinho de falso ensinamento estraga a massa inteira, estraga tudo. Então você não pode deixar nenhum fermento da falsa religião, do falso ensinamento, do falso evangelho entrar na sua vida. Nem um pouquinho. Pastor, mas um pouquinho de campanha não tem problema. Um pouquinho disso aqui, né? Alimenta a fé. Não, vai acabar com tudo mesmo. Vai destruir tudo na sua vida. Ok? Que é fé de verdade. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês com esse falso ensinamento, seja ele quem for, sofrerá condenação.
Irmãos, os falsos mestres estão sob a condenação de Deus. É de Deus que eles estão debaixo da condenação. Deus irá condená-los. São pessoas perdidas, são filhos do diabo, estão dentro das igrejas, são instrumentos de Satanás. Eu vou dizer para você, o diabo sempre usou esse método. Lê o Antigo Testamento todinho. O diabo começou lá no Éden com falso ensinamento. Vocês não vão morrer. Deus está mentindo. Você vai ver que todos os ensinamentos falsos, todas as estratégias do diabo no Antigo Testamento foi levantar falsos profetas, falsos reis, falsos mestres, falsos sacerdotes, o tempo inteiro, sempre. E essa foi a ruína da nação de Israel, porque o que eles faziam? Eles davam vida aos falsos mestres, aos falsos profetas, e zombavam dos profetas de Deus. Foi isso um tempo inteiro. Você entra no Novo Testamento, a mesma coisa. Quando você lê a história da igreja nesses 2000 anos, você vai ver isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. É a mesma coisa. Você abre o livro de Apocalipse e lê lá. O diabo vai levantar a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Um poder religioso e um poder político-militar. E eles vão se unir para levantar o anticristo. E ele se fortalece exatamente nesse sistema. Um falso ensinamento. Ele se coloca no lugar de Deus e quer adoração, como se fosse Deus, proíbe o culto ao Senhor. E o que você tem? A igreja, as duas testemunhas, vestidas de pano de saco, em luto, chamando o fogo do céu e Deus respondendo. Meus irmãos, é aqui que estamos. É aqui que estamos. A batalha está aqui. Ela está aqui. E a batalha é todo dia contra a sua vida. A batalha pela sua fé é todo dia. Todo dia o diabo tenta de maneira sutil, parece que inocente, roubar, destruir, enfraquecer e impedir você de correr a vida cristã, colocando pesos na sua vida para você ficar cada vez mais lento, mais devagar, mais moroso, para entender, para obedecer, para seguir, para trabalhar, para realizar, para frutificar, para tudo, para orar, para ler a Bíblia, cada vez mais lento, até parar totalmente. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que nós devemos nos desvencilhar de todo peso e do pecado que fortemente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é o mesmo autor? São as mesmas palavras? Que coisa, meus irmãos. E aí o texto segue, estou terminando. Seja em que for sofrer a condenação, mas vai ser com os mais irmãos. Se ainda eu prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Quer dizer, se eu estou, o evangelho que prega a circuncisão não é perseguido. Quem prega a lei de Moisés não é perseguido. Eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando a graça, por isso que eu sou perseguido. Neste caso estarei desfeito o escândalo da cruz. O escândalo da cruz é que ninguém é salvo por si mesmo, ninguém é salvo pela religiosidade, ninguém é salvo pelo judaísmo, pela obediência à lei de Moisés. Ninguém pode se salvar a si mesmo. A salvação pertence ao Senhor. Esse é o escândalo. Ninguém aceita isso. Nem judeu, nem gentil aceita isso. O orgulho humano, o orgulho do pecado vai dizer: eu me salvo a mim mesmo. A minha religiosidade, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou alguém de bem, eu sou religioso, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço boas obras, eu sigo caridades, eu sigo uma dieta rigorosa, religiosa, de oração, de jejum. Ninguém aceita isso. O orgulho do ser humano, em canto nenhum desse mundo aceita a salvação pela fé, só em Cristo. Só quando Deus abre o seu entendimento para entender o poder do pecado, a força do pecado, a
morte do pecado e a glória de Deus em Cristo Jesus. Só aí. Só aí os seus olhos são abertos. Você entende, meu Deus, só Cristo pode me salvar. Eu sou um pecador. Por isso que Martinho Lutero dizia: o que nos impede de chegar a Cristo são as nossas malditas boas obras. Porque o que nos impede de ir a Cristo é que nós nos achamos bons, suficientes, as nossas boas obras. Não que elas sejam ruins, mas que elas nos impedem no nosso orgulho de dizer: vamos ser salvos pela graça. Nós queremos ser salvos por nós mesmos. E aí Paulo termina com uma sentença no versículo 12, fortíssima: quem dera até se castrassem ou se mutilassem aqueles que nos estão perturbando. A cirurgia da circuncisão, um sinal que Deus deu pela fé que Abraão creu. Abraão creu em Deus, isso Deus salvou ele, quando ele crê no capítulo 15 de Gênesis. Então Deus dá a circuncisão como sinal da fé. A circuncisão é o cortar o prepúcio do pênis do bebê. 7 dias de nascido, vai lá e corta aquela pelezinha da ponta do pênis. Isso é a circuncisão. Paulo está dizendo: vocês querem se salvar pelas obras da lei? Vocês acham que é isso que vai salvar vocês? Não deve vocês cortar só a ponta, corta tudo. É isso que ele está dizendo. Até quem dera que se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Talvez você me ache um pouco forte para pregar. Pastor fala, às vezes, umas coisas muito retas demais para a gente. Você está ouvindo Paulo aqui. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês. Então, assim, irmãos, isso aqui é a verdade. Não tem minhas palavras, é direto, é aberto e mostra a inutilidade da circuncisão. As pessoas acham que por essas coisas vão se aproximar de Deus. Pelo contrário, elas vão estar cada vez mais longe do Senhor. Que isso não aconteça com você. Corra, cristão, corra. Corra plenamente, Cristo te libertou. Corra, você está livre em Cristo. Corra. Corra na oração, corra na palavra, corra na missão, corra em boas obras, corra em comunhão com o Senhor, corra em amor a Deus, corra em leitura da palavra, em estudo da palavra, corra, meu amado irmão, em amor pela igreja, em amor pela sua família, em amor pela comunidade, em amor pelo reino, pela obra de Deus. Corra, esta igreja precisa correr a carreira que nos está proposta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus.